Olá, hoje nós vamos falar sobre economia digital. Vamos analisar toda a evolução do processo de conhecimento humano até as suas aplicações no dia a dia das empresas, como é que isso tem mudado o comportamento das pessoas, das empresas e dos negócios atualmente. Para compreendermos melhor toda essa passagem, como é que nós chegamos nos dias de hoje, existe um autor chamado Alvin Toffler que escreveu um livro chamado A Terceira Onda, que procura nos expor toda essa evolução e todos esses processos. Vamos iniciar a nossa jornada a partir lá dos momentos primitivos, ou quando surgiram os primeiros grupamentos humanos. Como é que eram esses grupamentos humanos? Como é que essas pessoas se expressavam? Como é que eles agiam? Repare, num primeiro momento, todos eles estavam extremamente preocupados em sobreviver, ou seja, mal sabiam se comunicar e eles eram pessoas nômades, ou seja, migravam de um espaço a outro buscando o quê? Alimento, proteção, né? E eles tinham adversidades junto à sociedade. Então veja, aquele ambiente deles era um ambiente extremamente adverso, né? Com isso, eles começaram a ter diversas descobertas. E que descobertas foram essas? Iniciaram primeiramente em descobrir pequenos instrumentos que passaram a ser armamentos feitos a partir da pedra polida, da pedra lascada. Em seguida, eles começaram a perceber e desenvolver alguns mecanismos de linguagem e conseguiam se comunicar entre si. E mais à frente um pouco, eles começaram a perceber que tinham certas plantas que poderiam ser plantadas e colhidas, portanto não precisavam mais se deslocar tanto, e por outro lado poderiam domesticar alguns animais. Com isso, eles estavam assegurando a sua perpetuação, né? Ou seja, estavam garantindo o alimento e aumentando a sua longevidade dentro da terra. Outra característica curiosa desses povos é que, nesse momento, quando nós começamos a plantar e esses grupamentos se fixam na terra, surge então o que o Toffler chama de primeira grande onda, que era a era da agricultura. Ou seja, o homem se fixa na terra e aí passam a crescer as sociedades e as comunidades. Dentro deste contexto, nós vamos ver surgir então grandes sociedades, como por exemplo os egípcios, né? Há mais de 5.000 anos atrás. Depois veio a sociedade grega, com toda a geração de conhecimento e filosofia que nós conhecemos hoje. Em seguida, nós começamos a ver um grande desenvolvimento a partir do Império Romano. E o Império Romano começa a consolidar todo esse conhecimento que foi gerado, né, ao longo desses tempos e começa a criar uma sociedade extremamente desenvolvida e ele se espalha por uma área geográfica extremamente grande, que vai desde quase toda a Europa, né, e mais um pedaço da África. Portanto, se tornou um dos grandes impérios de toda a história da humanidade até hoje. Lá pelo século IV, quando o Império Romano, então, acaba se desmantelando, começam a surgir aqueles feudos, ou seja, pequenos castelos com seus reis, com seus mandatários, que tinham seus exércitos, e um pessoal que plantava em torno. Repare que, nesse momento, começa a emergir, então, a sociedade agrícola, e essa sociedade agrícola teria como principal fundamento o quê, pessoal? Ele teria como principal fundamento a proteção do pessoal, das pessoas que lá viviam e plantavam. Mas repare que havia uma riqueza atrás de tudo isso. Que riqueza era essa? A riqueza era exatamente os territórios, a área geográfica. Quanto maior a área que você tivesse, maior seria a sua capacidade de produzir e maior a capacidade de trocar, né, riquezas com outras pessoas. Veja que é exatamente nesse momento que começam vários países a estabelecer a era das descobertas. Ou seja, é nesse período que nós vamos descobrir a América, começam as grandes jornadas, principalmente a partir de Portugal e Espanha, a ter grandes áreas geográficas. Quanto maior a área, maior seria a riqueza e o patrimônio desses países ou desses reinos. Verificando ainda, vamos perceber que, paralelamente a tudo isso, as cidades ou as sedes desses reinos, que então começam a se formar, começam a emergir cidades. Essas cidades, então, começam a ter atendimento a muitas demandas que começam a surgir, principalmente demandas urbanas. Ou seja, a partir do século XV, nós vamos ver o surgimento de muitas cidades, mais ou menos como elas estão hoje, principalmente na Europa, como é que elas estão configuradas, e você vai poder perceber que começam a surgir novas formas de emprego. O emprego urbano. E o emprego urbano é diretamente ligado ao desenvolvimento da indústria.
Como é que essa indústria surge? Primeiro, a partir do artesanato. Artesãos começam a desenvolver as suas atividades, criar assistentes, né, ou seja, aprendizes, e com isso eles começam a desenvolver alguma coisa parecida com algum processo produtivo. Começam a surgir os primeiros teares mecânicos, ou seja, aqui eu já conseguia fazer tecido em larga escala, eu já conseguia produzir numa certa quantidade. É importante você lembrar também que nesse período a metalurgia, ou seja, a utilização da fundição e criação de peças, utensílios para uso diário das pessoas, também começa a ficar bastante desenvolvida. Exatamente nesse período, quando nós vamos chegar ali pelo século XVIII, começam a emergir muitos descobrimentos, muitas invenções. A principal delas, além da imprensa, é a invenção do vapor. Por quê? O vapor cria uma forma de tração de motor, né? Ou seja, eu conseguia movimentar coisas sem o esforço animal ou o esforço humano. Nós temos que começar a pensar que as pessoas se deslocavam naquela época basicamente em cima de carroças, e agora nós começamos a ter trens a vapor, navios a vapor, e com isso nós temos uma evolução muito grande dentro desse desenvolvimento. Exatamente, mais ou menos no século XVIII para o século XIX, começa a emergir então aquela sociedade urbana, aquela sociedade que começa a transformar coisas, e o ponto de riqueza, que era quem tivesse maior quantidade de terras e quem produzisse maior quantidade de produtos agrícolas, se desloca para quem tem maior capacidade de produção de produtos industriais. Como é que ocorre isso? Como é que se processa esse modelo? É exatamente no final do século XIX, início do século XX, é que emergem, principalmente na Inglaterra, as indústrias, né? E aí nós vamos ver como grande exemplo a indústria automotiva, que também surge nos Estados Unidos, e nós vamos ver, por exemplo, no caso da Ford, foi a primeira grande indústria nos padrões mundiais, quando nós começamos a pensar em produção em série. O Toffler, então, chama esse momento, essa transformação da sociedade agrícola para a sociedade industrial, como a segunda grande onda que ocorre na humanidade. Essa segunda grande onda começa a evoluir, atrair novas tecnologias, ela se desenvolve numa velocidade muito grande, então nós vamos ver ao longo do século XX um grande desenvolvimento. E que desenvolvimento é esse? Ele passa desde aquelas primeiras indústrias, daqueles veículos mais artesanais do famoso Ford Bigode, até os veículos mais que nós assistimos hoje, com alta tecnologia e alta sofisticação. Porém, ao longo do século XX, nós vamos ver, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, surgir algo novo. E o que surge ali? O computador. O computador não é apenas uma invenção para quem trabalha em processamento de dados. O computador começa a ter a capacidade de movimentar dados, processar dados em grande escala, numa velocidade muito acentuada, e com isso ele começa a trazer um novo modelo de sociedade. Essa sociedade que emerge principalmente a partir dos anos 80, 90 do século passado, e nós vamos vivenciar o quê? A troca de conhecimentos numa velocidade muito acentuada. E essa troca de conhecimentos começa a ficar mais acelerada no momento que nós começamos a ter outras ferramentas de telecomunicações, como a aceleração do telefone, o surgimento da internet, o processo de transmissão por televisão, né, via satélites, etc. E com isso nós começamos a fazer aquilo que o Marshall McLuhan tinha dito, que era transformar o mundo numa grande aldeia global. Ou seja, o mundo começa a ficar cada vez menor porque nós trocamos dados, trocamos informações numa velocidade muito grande. E o que esse armazenamento de informações, o que essa troca rápida de informações vai acabar gerando? Exatamente o que o Toffler chama de terceira grande onda. O que é essa terceira grande onda? É a era do conhecimento, a era que nós estamos agora. Ou seja, nós estamos migrando de uma era plenamente industrial para uma era do conhecimento, onde toda a economia, ou seja, aquela riqueza da era industrial, que era quem tivesse capital, quem tivesse dinheiro, né, investiria, construiria novos parques industriais e com isso teria muito mais riquezas. Note que hoje as pessoas que têm maior riqueza no mundo, né, pegando lá a lista da Forbes, por exemplo, vocês vão ver que na ponta da lista estão pessoas que nunca foram industriais. Por exemplo, né, o Bill Gates,
tão famoso, os sócios do Bill Gates, as outras empresas da era da informática aqui são exatamente oriundas desta sociedade do conhecimento. E essa sociedade do conhecimento, então, é uma sociedade oriunda da troca de dados muito rápida, dessa troca da capacidade de nós interpretarmos o que está acontecendo e traduzir isso, né, numa nova fonte de riqueza e de conhecimento.